O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum em homens no Brasil. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, até 2025, o país terá mais de 71 mil casos novos de câncer de próstata por ano. O médico urologista Márcio Costa explica quais são os exames preventivos indicados aos homens para a prevenção do câncer e elucida algumas dúvidas sobre o tema. Os exames mais importantes para fazer a detecção do câncer de próstata são o toque, que é um exame físico, que o médico faz o exame no consultório, é um exame muito rápido e não traz nenhum desconforto maior para o paciente. É um exame muito rápido, geralmente é feito em poucos segundos e, junto ao toque, é necessário também fazer o exame de sangue para que você possa suspeitar do câncer de próstata. Então, esses dois exames são os mais importantes para que possamos suspeitar dessa doença, que é uma doença muito comum em todo o mundo. A maior parte dos pacientes que têm o câncer de próstata, eles não têm sintomas quando a doença está no começo. E para suspeitarmos da doença, é preciso que o homem se submeta ao exame do toque, e aí nesse exame o médico consegue detectar a alteração que vai levar o médico a pensar na doença, ou fazer o exame de sangue, chamado PSA, que, quando alterado, também pode levar a essa suspeita. Suspeitando-se da doença, aí existe a necessidade de se prosseguir a investigação, que pode acabar numa biópsia de próstata e, por fim, ter o diagnóstico definitivo do problema. Idealmente, os homens devem fazer o exame a partir dos 50 anos de idade, e esse exame deve ser feito anualmente. Aquelas pessoas que têm na família uma história de câncer de próstata, irmãos ou pai, essas pessoas que têm parentes próximos com a doença, devem iniciar essa investigação ou essa prevenção um pouco mais cedo, aos 45 anos. Também fazendo a avaliação anualmente. Existem muitas causas que levam os homens a não procurarem a prevenção. Uma delas é a ideia de que um problema como esse não vai acontecer com ele. Outra possibilidade é que ele dá prioridade a outras coisas, dá prioridade ao trabalho, a outras preocupações que não a própria saúde. Existem aquelas pessoas que têm medo de fazer um diagnóstico e dali em diante não saberem exatamente como vai ser a sua vida, então tem medo de necessitarem de tratamentos que podem tirar qualidade de vida. E existem aqueles que têm também um preconceito, né? Que acham que o exame de toque pode afetar a sua masculinidade e pode, de algum modo, trazer alguma interferência na sua opção sexual. Então, são crenças que, aos poucos, nós vamos quebrando dentro da sociedade, mas que ainda estão aí, né? E algumas pessoas ainda têm esse tipo de preocupação. A nutricionista especialista em crononutrição, Amarilis Dias, detalha a influência da alimentação na prevenção de doenças, como o câncer de próstata, e até mesmo como uma aliada ao tratamento. Diversos trabalhos científicos, incluindo revisões temáticas, apontam que uma alimentação equilibrada, bem acompanhada, ela de fato promove a prevenção contra o câncer e diversas outras doenças degenerativas, incluindo doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes. Em particular, em relação ao câncer,
A dieta, ela exerce papel fundamental para a prevenção de outros mecanismos decorrentes do próprio desenvolvimento do câncer. Por exemplo, a náusea, melhorar aí, por exemplo, quando a pessoa entra num tratamento de quimioterapia ou radioterapia, amenizando, né, os sintomas que as pessoas têm após esses tipos de tratamento, aí aplicando também as suplementações necessárias para que o paciente não perca massa magra, para que o paciente se recupere de forma adequada, prevenindo inclusive o sistema imunológico desse paciente. Um dos fatores que desencadeia o aparecimento de câncer é realmente o consumo exagerado de alimentos que nós chamamos aí com alto potencial inflamatório, incluindo açúcares, gorduras saturadas e principalmente os ultraprocessados, que envolvem exatamente esses dois compostos que são os que mais desencadeiam a inflamação. Excesso de proteína animal também pode ocasionar isso. Agora, a falta de nutrientes específicos e carências vitamínicas, por exemplo, o selênio, por exemplo, é também um fator bem desencadeante aí que pode levar o organismo a um processo inflamatório bem expressivo. Então, como uma forma de prevenção, nós falamos muito sobre uma alimentação variada. O porquê da alimentação colorida? Justamente para fornecer o maior número de nutrientes possíveis. Um dos um dos nutrientes mais bem estudados para a prevenção do câncer é exatamente o selênio, que nós possuímos aí em grandíssima quantidade na castanha do Pará, contribuindo então para a prevenção do câncer. Uma vez que o paciente possui câncer e chega ao consultório, por exemplo, o que é a primeira linha de conduta, né? Tornar essa dieta o menos inflamatório possível. Isto é, retirando alimentos que têm potencial inflamatório alto, como açúcares, gordura saturada, excesso de carne, álcool. Se tiver o fator tabagismo, nós temos que ao menos reduzir, respeitar a medicação que está prescrita, mas incluir principalmente aqueles alimentos que são protetores. Alimentos ricos em selênios, alimentos ricos em propriedades antioxidantes, entre eles o licopeno. Licopeno é muito estudado na prática clínica também, é muito empregado na prática clínica, mas ele tem um potencial muito antioxidante. Então ele combate de fato os radicais livres, mas como que esse licopeno ele realmente é biodisponibilizado quando ele é aquecido? Então, o tomate cru tem licopeno? Tem. Mas quando ele é aquecido, por exemplo, em molhos ou derivados, né? Até mesmo ketchup, sem o açúcar, por exemplo, a gente propõe o ketchup caseiro, ele de fato contribui muito mais para um potencial aí que nós chamamos de redox, diminuindo a inflamação no corpo do paciente. Então, é bastante interessante. Outras formas que outros alimentos que nós encontramos licopeno é a goiaba, a pitanga, nós encontramos no mamão, a melancia possui licopeno. Então são variadas aí as possibilidades que nós temos para ofertar ao paciente essa dieta, digamos, anti-inflamatória. No Novembro Azul, mês da conscientização, da prevenção e detecção precoce do câncer de próstata, o ADUFG Sindicato reforça aos seus sindicalizados a importância de realizar os exames preventivos e cuidados de bem-estar, utilizando os benefícios de saúde oferecidos pelo sindicato.